Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo da Cube Energia. Vim aqui hoje apresentar para vocês o pilar 2 do Cube Academy. Esse pilar é sobre repertório. É um pilar super importante para quem está procurando se formar ou buscar mais conhecimento no mercado de gestão de energia na prática. Então, vou apresentar aqui para vocês como que a gente está olhando para os conteúdos que vão formar esse pilar, né? Iniciando aqui, falando de repertório, né? Tem muita gente, quando eu falo de repertório, me pergunta muito, mas Ricardo, qual é esse repertório de música, né? E sim, eu me refiro a esse conjunto de conhecimentos como um repertório, porque ele é muito individual, ele é muito único. Independente se você trabalha num segmento X ou Y, cada pessoa individualmente vai ter um repertório próprio, né? Exatamente porque é uma coletânea do que você já viu, viveu, ouviu. Eu faço questão de começar esse papo aqui indicando que repertório é algo super individual. Seus próprios interesses vão determinar o seu repertório também, vão influenciar ali. As vivências que você teve contato vão influenciar, mas você sim tem potencial de buscar um repertório que você não foi naturalmente exposto a ele, né? E acho que esse é o objetivo aqui, é expor pessoas ao repertório específico que é necessário a uma posição, por exemplo. Então, se a gente for pensar em construir repertórios, eu gosto muito da analogia de dados, né? Então, olhando para dados e espaço, né? Então, se a gente for olhar para o setor de energia em específico e para o setor de gestão de energia, né? Então, a gente tem milhões de dados aí espalhados, regulamentações, resoluções homologatórias, soluções e fornecedores espalhados pelo mundo afora. Isso são dados, são fatos que estão por aí. Agora, a gente pode transformar isso em informação também, né? Ter esses dados para a gente falar, por exemplo, 12% das unidades sob gestão tiveram aumento no valor total da fatura. Beleza, então eu tirei o dado ali da fatura de energia, do consumo e gerei uma informação através disso, né? Ou 3 distribuidoras aumentaram a tarifa nesse mesmo período. Peguei o dado ali da resolução homologatória e transformei numa informação que pode ou não ser útil, né? Para o seu contexto. E a gente pode transformar a informação em conhecimento, que normalmente acontece quando a gente conecta essa informação com o outro. Então, eu posso dizer a partir de agora que 10% do aumento do valor pago na fatura pode ser atribuído ao aumento tarifário, ou seja, eu conectei duas informações, eu conectei que o dado da fatura de energia, conectei esse aumento, que foi informação, com o aumento da tarifa, que foi resolução homologatória. Então, note que o conhecimento ele acontece quando eu estou conectando. Muita gente fala que isso são insights dentro do processo criativo. Honestamente, eu acredito que é muito mais questão de você conectar ali informações diferentes, não necessariamente insights super criativos e tudo mais. Isso aqui requer um pouco de linha lógica para gerar um conhecimento. Eu estou separando aqui, né, conhecimento de insight aí. O insight, sim, seria olhar para todo esse conhecimento gerado e falar, não, esse conhecimento em específico aqui tem valor, né, tem algum potencial. E aí a gente pode entender que ao focar na parcela gerenciável, por exemplo, desse aumento do valor ali pago nas faturas, a gente pode ter um percentual de 80% das unidades consumidoras que tiveram aumento e olhar para essa parcela como algo gerenciável, né? Então, entender isso como um próximo passo muito acionável, e é isso que eu considero como insight. Existe uma quantidade muito grande de conhecimento e o insight seria exatamente conseguir conectar esse conhecimento e conseguir identificar esse conhecimento que é mais útil ou mais acionável ou que tem mais potencial para gerar impacto. E é exatamente esse o fim de tudo, né? Então, o que a gente quer chegar aqui no final é gerar impacto, olhando para toda aquela jornada de dados até passando por informação, conhecimento, insight, como que a gente chega no impacto? Impacto, eu vou saber que eu gerei impacto quando eu puder dizer que, a gente apurou aqui 48% de redução no valor pago dos itens que foram tratados. Isso é impacto. Conseguir transformar, então, dados em impacto, isso é super importante. Construir o repertório faz com que você consiga trilhar esse caminho, né? Você vai ter repertório para conseguir gerar essa informação e conectar, entender os dados ali para gerar informação útil. Dessa informação você vai conseguir conectar essas informações e gerar conhecimento, e a partir disso você também olha para insights com outro olhar ali de quem está muito mais focado em resultado, né? E olhando para impacto. A mensagem que eu queria passar aqui no momento é que gerar impacto vai depender da construção de repertório. Não tem jeito de gerar impacto sem ter construído um repertório antes. Então, muita gente olha para, quero gerar impacto.
e não olha que, pô, tem um repertório a ser construído ali, isso não é do dia para noite, né? Então, normalmente vem com tempo de experiência ou com muito estudo. O que acontece aqui é que muita gente foca muito no impacto e não olha o que está acontecendo antes de gerar esse impacto, que é toda essa jornada. Então, eu acho que isso é uma das bases que vão fundamentar todo o Cube Academy, né? Então, se a gente for olhar toda essa jornada de uma forma mais estruturante, né, a gente teria aqui do lado esquerdo, entre dados e conhecimento, uma parte mais factual, né? Então, o dado é um fato, eu não estou colocando um juízo de valor dentro disso, eu não estou colocando minha opinião dentro disso. Vai até o conhecimento, a parte factual. E existe a parte interpretativa também, que tem muito do insight, né, que vai ali entre o conhecimento e o impacto. Tem muita criatividade que pode ser colocada ali para gerar um impacto sobre um conhecimento que já existia, ninguém estava olhando aquela perspectiva, ou um insight ali que ninguém nunca pensou antes. E existe essa zona cinzenta no conhecimento factual e interpretativo, que é fonte de muitas discussões, né, entre o que é fato e o que é uma interpretação de um fato. Do lado esquerdo, o factual, claramente a gente consegue sistematizar, problematizar, colocar, por exemplo, num algoritmo, né? É repetitivo, a gente extrair informação de um dado. Uma planilha faz isso, um código faz isso. Agora, gerar impacto através de um insight, olhar para o dado e pensar que o impacto vai ser gerado automaticamente, aí sim a gente está esticando a corda, né? Então, eu nunca vi um impacto sendo gerado apenas com máquina. E aí que um humano é essencial aqui e é para isso que a gente está olhando aqui. Então, dentro do Cube Academy, a gente vai tratar muito mais do que é interpretativo aqui. Óbvio, a gente vai dar o estofo todo de onde achar os dados, de onde achar a informação e como chegar nelas, mas a gente vai focar muito mais na parte interpretativa dessa construção de repertório. Sempre quando eu falo sobre repertório e começo com essa discussão aqui, todo mundo comenta que, pô, é muita coisa, né, Ricardo? Eu me sinto pequeno perto de todo o repertório que eu preciso gerar. E realmente, tem muito conhecimento por aí e você não precisa ter todos eles, né? Então, a ideia é que a gente saiba por onde começar a construir o repertório e que esse tamanho todo do repertório possível de se ter não paralise ninguém a iniciar essa construção. Então, esse primeiro passo é o passo mais importante. Eu normalmente costumo guiar as pessoas nesse primeiro passo. E aqui não tem jeito, a gente precisa falar de interesse e necessidade, né? Então, cada pessoa vai ter um interesse e necessidade diferente. Muitas vezes estão alinhadas, e quando estão alinhadas, isso é ótimo, mas nem sempre estão. Então, o interesse vai ser, por exemplo, alguém que quer mudar de carreira, tem um alvo específico, tem um mega interesse em gestão de facilities. Eu tenho um mega interesse em motores e bombas hidráulicas. Eu tenho mega interesse em ter mais contato com projetos de eficiência energética técnicos, ou seja, eu quero olhar para microgrids. Eu tenho interesse em ter uma abordagem mais ampla do ponto de vista regulatório. Tem um monte de interesse aqui. O que acontece é que também existem necessidades. E aí, por exemplo, a pessoa já está trabalhando em algum lugar, por exemplo, uma gestora. Provavelmente você vai precisar saber de Mercado Livre. Provavelmente você vai precisar saber de contabilização na CCE. Isso precisa estar refletido ali na sua prioridade do repertório. Numa posição que você está hoje, você vai ter que ir atrás do repertório necessário àquela posição que você ocupa hoje ou à posição que você quer ocupar. E essa é uma clareza que nem todo mundo tem e que é necessária para dar o próximo passo aqui, né, dentro do Pilar 2. Então, para dar o próximo passo no Pilar 2, você vai precisar decidir qual é o seu interesse ou sua necessidade, né? Então, a gente normalmente separa aqui por função mesmo. Então, se você é um analista de GD, você trabalha numa empresa de GD e precisa saber tudo sobre GD. Tem um repertório para isso. Ou você não está no mercado, mas quer mirar em facilities, por exemplo. Tem um repertório para um analista de facilities. Tem um repertório básico, médio e avançado. Isso acaba formando uma trilha de conhecimento que é importante de ser seguida. Tem também o caso de níveis de carreira, né? Então, não sou um analista de facilities, eu quero ser um diretor de facilities. O que eu preciso saber sobre energia? Vai ser outro repertório. Talvez você não precise saber sobre reativo.
precisa saber sobre financeiro, você precisa saber sobre indicadores financeiros do setor de energia, de ações de eficiência energética, em como demonstrar valor disso. Então, é o método que a gente tem aqui para olhar para esse segundo pilar, com muito foco em cada nicho específico e não colocando todo mundo numa caixa só, né? Então, a gente tem muito essa visão de que não é possível colocar todo o repertório em uma pessoa só. O repertório é muito grande e a gente precisa selecionar esse repertório e, óbvio, conforme as pessoas vão evoluindo na carreira e também os interesses vão mudando, ela pode mudar e pode focar em outro lugar aqui para seguir uma trilha, mas essa é a ideia. Quando a gente fala de repertório também tem muito dessa questão de todo mundo enxerga os grandes problemas que existem e enxergam que as ferramentas são pequenas, né, ou não estão fazendo muita diferença ali dentro dos problemas. E é exatamente isso que é construir repertório, né? Então, com repertório você vai ter ferramentas potentes para problemas tão grandes quanto ela. Em certo sentido, construir um repertório é equalizar ali o tamanho das suas ferramentas para o tamanho dos problemas. E eu acho que essa é a pegada prática que a Cube quer dar para o Cube Academy, dando ferramentas práticas que você vai usar no dia a dia para resolver problemas ali específicos de cada segmento, de cada trilha de conhecimento. Então essa é a ideia aqui. E de novo a gente tem um slide aí direto da central de meme da Cube aqui. O que você deve esperar, né, desse segundo pilar da Cube Academy é repertórios específicos, né, para cada segmento. Então vai ter uma trilha de conhecimento para cada segmento. Então, por exemplo, gestão de energia para fazendas irrigantes, gestão de energia para facilities, indústria, facilities em prédios comerciais, sim, é diferente. Rateio de carga, gestão de energia para saneamento, para indústria de plásticos e borrachas, gestão de energia para usinas de GD, e muitos outros, assim. Eu queria que vocês também nos fornecessem o feedback, né? Pô, para qual repertório vocês querem que a gente formate uma trilha de conhecimento desse segundo pilar? Eu tô muito curioso para entender de vocês também qual é o segmento que vocês têm mais interesse e a gente possa também contribuir com esse segmento. E também a gente vai falar muito sobre indicador de sucesso em cada segmento e valor de referência. Isso porque o repertório, ele faz com que você não olhe para o que não é relevante. Então, não adianta, se você está no frigorífico, você olhar para o indicador de luminosidade, né? Óbvio que é importante em algum sentido, mas provavelmente temperatura externa, set point, HDD, CDD vão ser muito mais importantes numa análise de performance de um frigorífico, por exemplo, análise de performance energética. Entender quais são esses indicadores também faz parte de um repertório ali não técnico, mas acaba tirando um viés que vai te cortar um caminho muito grande no futuro. E também a gente traz algumas entrevistas com pessoas desse segmento. As pessoas vêm aqui trocar uma ideia com a gente sobre gestão de energia no dia a dia, o que elas fazem. Por exemplo, a gente traz um gestor de energia que faz rateio de carga, então quais são os desafios, como que ele resolve esses desafios, como que ele resolve na mão, quais são os principais desafios técnicos, mais gerenciais e outros administrativos. Então, a gente explora tudo isso com essas pessoas que estão lá na ponta da linha, gerindo energia no dia a dia, uma diversidade grande aqui de setores, para trocar uma ideia com vocês e também com o Cube Academy. Basicamente isso, esse é o pilar 2 do Cube Academy, ainda vem aí a apresentação do pilar 3 para a gente fechar esse primeiro ciclo aqui de entendimento sobre o que está por vir. Agradeço vocês, comentam aí embaixo o que vocês acham sobre esse método de estrutura, né, do pilar 2, principalmente focado aqui em nichos e não colocando todo mundo numa caixa só, vamos colocar o repertório específico para cada nicho. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima, valeu!